A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado, minha amada, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Espero que você esteja muito bem, que hoje a palavra que eu vou estar falando vai estar em Gênesis capítulo 12, a qual a gente vamos falar do chamado de Abraão. Eu vou ler do versículo do 1 ao 9, a qual a gente está falando do chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareça, e moveu-se dali para a montanha e banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, o chamado de Abraão foi não por acaso. O Senhor trabalhou na vida de Abraão de uma forma que ninguém ia imaginar. Esse chamado de Abraão, ouvir a voz de Deus, dizendo para ele sair do meio de uma parentela, sair do meio da sua terra, sair do meio da casa de seus pais, não era fácil. E o Senhor foi trabalhando na vida de Abraão. Abraão obedeceu à voz de Deus. Quando teve esse chamado, ele também fez uma promessa, tá? Ele prometeu a Abraão que faria o Abraão de uma grande nação, que abençoaria ele grandemente, e o nome que ele seria uma bênção, e muito mais. Mais ainda, o Senhor fez a promessa dele, que ia abençoar ele, entendeu? Ia abençoar ele com aqueles que também que ia abençoar Abraão, ia amaldiçoar a que amaldiçoarem. Olha a contradição que Deus veio trabalhar nessa situação. Deus prometeu a Abraão terras para produzir, e o Senhor trabalhou na vida de Abraão. Abraão, por obediência, ele saiu da casa dos parentes, saiu da casa dos seus pais, foi para uma terra onde o Senhor era para preparar ele, e preparou, porque dali Abraão partiu com o Senhor lhe tinha dito. E foi com quem? Com Ló. Ló era quem? Seu sobrinho, filho do seu irmão. Pegou sua esposa, Saraí, pegou todo aquele rebanho que ele tinha da sua fazenda, e ele tinha quantos anos? Ele era da idade de 75 anos, quando ele começou a ouvir a voz de Deus. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a entender que o Senhor quer algo bom
para nossas vidas. Que o Senhor não trabalhou de qualquer jeito na vida de Abraão e de Ló e sua mulher. Muitas coisas aconteceram com eles. Você vê que e passou Abraão por aquela terra ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. Você vê que Abraão passou por essas terras e encontrou com outros povos também, como cananeus. Você vê que as coisas não merecem desse jeito, não aparece. Aí aparece o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou um altar ao Senhor. Quando o Senhor falou para Abraão que daria a semente a esta terra, Abraão rapidamente se prontificou para edificar um altar do Senhor, que lhe aparecerá. Você vê como é que as coisas, aleluia, aparecem facilidade para o Abraão. Por quê? Porque ele obedeceu. A obediência é o fundamento de tudo. Quando a gente obedece, a gente fica numa posição extrema, só você e Deus. Vai aparecer obstáculos, problemas, lutas, guerras, tudo isso aparece, fraqueza, desânimo, mas o Senhor é que nos restaura de tudo, nos livra de tudo, nos dá a força para prosseguir, nos faz a nossa mente prosseguir. O que seria dos inimigos de Davi para vencer uma luta? O que seria dos leões para o Daniel sair dali vivo daquela cova? Então tem coisas que nós precisamos entender, que o chamado muitas vezes dói. O chamado, ele faz ferida, mas o Senhor vem e cicatriza. O chamado, às vezes ele faz nós chorar, faz nós entender que o Senhor trabalha por tudo isso. E apareceu, aqui no 8 está dizendo, moveu-se dali para a montanha e a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Está vendo? Nós, cada momento, temos que estar alargando a nossa tenda, estar trabalhando, orando, buscando mais de Deus, entendendo que Deus ainda fala conosco. Deus não nos abandona. Em meio a nossas fraquezas, o Senhor nos mostra a estratégia de como seguir e caminhar por aquele caminho. Obstáculos aparecem, mas o Senhor nos livra de todos. O Senhor nos levanta a cada manhã com um cântico novo. O Senhor nos dá um novo pensamento. Não precisamos estar trabalhando e falando, eu estou preocupado com os preparativos, mas se você ter a fé de Abraão, você vai vencer. Aqui no último versículo, que é no 9 do livro, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão ainda foi caminhando, mas quem estava guiando ele era o Senhor naquela terra. Tá? Por isso que o chamado às vezes dói. Às vezes você está caminhando sem saber para onde vai. Você está caminhando sem saber para onde o Senhor quer te levar. Mas quando o Senhor te leva, não murmure não. Apenas ora, Senhor, me ajuda. Eu sei que é difícil a estratégia da caminhada, mas Deus nos dá força. Está aqui mais uma vez esse primeiro chamado de Abraão, que Deus trabalhou com Abraão naquele deserto ali. E o Senhor não desamparou nem sequer em nenhum momento o Abraão, o pai da fé. Você vê quanto que Deus é maravilhoso trabalhar na vida de Abraão. E Deus trabalha assim na nossa vida.
querendo Deus, que Deus abençoe sua vida, a sua família e que tenha uma grande paz dentro do seu lar. Não esqueça que o Senhor é que nos resgata, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.